Quando eu era mais novo, adorava história. Quando eu era mais nova, adorava fotografia. Quando era mais novo, sabia de cor reinados, dinastias, cognomes de reis, rainhas. Sabia de cor os feitos épicos da história nacional através de manuais escolares e, claro, de programas de televisão. Quando eu era mais nova, eu passava horas entre rolos e fotografias. Na loja de fotografia do vizinho da minha avó, o Sr. Rodrigo. Eu passava horas a escolher as mais bonitas, ordenava-as e depois inventava diálogos como se fosse uma fotonovela. Olha, eu inventava lutas com as personagens épicas da história nacional. 1385? Padeira de Alves Barroca. Qual super-mulher? Há viagens espanhóis. 1500? A descoberta do Brasil! Vinha descobrir mais tarde que já tinha sido descoberto. Ou melhor, já era habitado. 61 a 64? A Guerra Colonial Portuguesa. Eu sei, era um dos álbuns de fotografias do Sr. Rodrigo. Guerra que o meu pai participou e da qual não se falava lá em casa. 1986. Quero ver Portugal! Na série Portugal na Europa! Tinha de descobrir mais tarde que éramos um país pequenino e dos mais atrasados. Não havia heróis nem vencedores. Portugal estava na cauda da Europa e as batalhas épicas essas ainda estavam por chegar. Portugal era um país a preto e branco numa Europa a cores. O Sr. Rodrigues também tinha uma enorme coleção de fotografias a cores. Mas eram as fotografias a preto e branco que mais me intrigavam. Quem é que eram aquelas pessoas? O que é que elas faziam ali? O que é que aquilo queria dizer? 1988? Coisas do Mundo. Um programa de história de José Hermano Saraiva. Um programa que me fez apaixonar pela história e que vim a descobrir mais tarde que ele esteve implicado na crise académica de 69. Sei hoje que tudo que sabia de cor, pelos manuais escolares, programas de televisão, estava truncado. Sei hoje que a narrativa, a história, depende sempre de quem a conta e como a conta. Eu sei hoje também que a fotografia, tal como a história, ela fixa um determinado momento a partir de entre muitos anos possíveis. É um ato de escolha. 13 de junho de 2019. Estamos na sala do Convento de São Francisco, que acolhe a exposição Memorial de uma Inscrição. Aqui podemos ver vários dos lugares icónicos onde se travaram muitas das batalhas durante a crise académica de 79. Teatro Académico de Gil Vicente? A Praça da República. Teu, ali, isso nem se aparece. Olha, as rosas, Fernanda Bombista. A história. Os jardins da Associação Académica. Este quarto era onde José Afonso dormia, na casa dos pais do Rui Pato. Sala das matemáticas. As Repúblicas dos Picuins. Dom Dinis. Cada um de nós tem uma linha do tempo. E a minha linha do tempo cruzou-se com a da Sofia há uns anos atrás. Cada um de nós tem uma linha do tempo subjetiva que se vai cruzando com a história oficial. E nesta visita à crise académica de 69, é isso que nós vamos fazer, é procurar o que é que ficou por dizer nessa linha do tempo, que está entre linhas. Entre a história oficial, aquela que ficou registada e legitimada, e a história subjetiva, a de quem a vivenciou e fixou na memória, tal como uma fotografia. Este espetáculo foi construído a partir da nossa investigação documental, da nossa participação esporádica nas celebrações dos 50 anos da crise académica de 69 e também a partir de testemunhos de historiadores de várias gerações que nos contaram sobre a crise académica, sob o seu ponto de vista ora mais próximo, ora mais distanciado. Vamos voltar atrás na linha do tempo, como quem faz um rewind para procurar o início do filme. Por aqui?
Ontem, Convento de São Francisco, ensaio geral. Correu mal. Claro, como devem correr todos os ensaios gerais. Claro, se não te enganasses na deixa, isto não acontecia. Normalmente aqui a Sofia engana sempre um bocadinho. Ninguém deu conta, calma. E agora também não estás a... Maio. 6 de maio. Café Mil Doce. O historiador, colecionador Alexandre Ramires entregou-nos várias das suas fotografias sobre a crise académica de 69, da sua vasta coleção. Eram 8 caixas. 8 ou 9 caixas. Cada caixa tem 100 fotografias. (2 de maio). Centro de Estudos Sociais. Entrevistámos o historiador Miguel Cardina, que sobre as comemorações dos 50 anos da crise académica começou por nos dizer. Por aí. Podem sentar. Talvez como eu agora estava a dizer, lembrem-me da palavra epopeia. Não, há uma narrativa que se atribuiu relativamente à crise que, sobretudo, construída a partir de testemunhos publicados dos grandes líderes, portanto, do Celso Cruzeiro, do Namorado e agora o Alberto Martins, etc. Mas a crise é efetivamente um momento de grande contestação estudantil. E por isso, quando eu digo que se gerou uma epopeia da crise, compreende-se pelo impacto que teve não só na história daquilo que foram as contestações do movimento estudantil, mas como também, eu acho que esse elemento é interessante, na própria construção da subjetividade política de quem nela participou. Mas os 50 anos têm um aspecto interessante. De repente, gerou-se um conjunto diversificado de iniciativas e algumas delas que, direta ou indiretamente, questionavam esta ideia de serem sempre os mesmos a terem protagonismo na visibilização daquilo que foi a crise académica, etc. E acho que isto é absolutamente fundamental para percebermos o que é que foi esta crise académica e percebermos como é que 50 anos depois ainda se comemora, não é? Porque se fosse uma coisa em que um epifenómeno e tal, havia uns líderes e passou, hoje não tínhamos essas cabeças todas grisalhas e até disputas de memórias, não é? Uns a comemorar de uma maneira e outros de outras. É porque essas pessoas que comemoram da outra maneira sentem que nunca tiveram espaço para exprimir a importância que a crise teve nas suas vidas, como se vê em si próprios e na relação com o outro. Agora, o que eu acho interessante, mas isso se calhar vocês não vão fazer, eu não fiz, nem vou fazer, mas era olharmos para as comemorações e percebermos o que é que elas nos estão a dizer, não é? Olhar os processos de construção de representação do passado e analisá-las criticamente. No fundo, um bocadinho esta conversa que estamos a ter aqui. Porque existe uma narrativa que é mais uma narrativa de celebração que uma narrativa de reflexão. As celebrações são importantes. Não há sociedades sem os seus momentos épicos. Fim da entrevista. 23 de abril de 2019. Edifício das Matemáticas. Eu entro numa sala abarrotada. Arranjo lugar na escadaria. Daqui de onde estou só se vêem cabelos brancos. Bom, na mesa estão um senhor que eu não me lembro o nome,
Ciência, Manuela Lacerda, o atual presidente da Associação Académica de Coimbra, Alberto Martins e Rui Namorado. O Rui Namorado toma a palavra. Começa por gracejar e dizer que Alberto Martins foi um ministro da República dos Pinguins. E recorda que em abril de 1969 a queda da assombração de Santa Comba estava ainda fresca. Como mostraram os cartazes, era a Universidade Velha que estava em causa, cujo enterro, aliás, foi anunciado. Não pode deixar de recordar ainda o histórico. Eu não sei se é histórico, se é histérico. Discurso do ministro Saraiva. E passa a palavra a Manuela Lacerda. Com licença. Desculpe, com licença. Obrigada. A crise académica de 69, Alberto Martins, 17 de Abril, peço a palavra. Preso. Assembleia Magna, luta académico, José Hermano Saraiva. Greve exames. Genere, cavalos. Traidores. Flores, balões. Final da taça. Já amor. Académica. Eusébio. Tropa. Estação. Baixa guerra colonial. Muitas tosses na plateia. Telemóveis que não param de tocar. E o presidente da associação a fazer sinal de que está a ultrapassar o tempo. Sim, bem. Mas agora quem vai falar é o Dr. Alberto Martins. Obrigada. A minha palavra é breve. Em 1969, nós temos a consciência que é indiscutível, como outros momentos da nossa história, foi um afluente do rio da história que passou no 25 de Abril. Houve outros afluentes. Lutas operárias, lutas dos trabalhadores, as sucessivas lutas e gerações de lutas estudantis que lutaram contra a ditadura e, naturalmente, até esse contributo para esse rio da história, os movimentos de emancipação e libertação das ex-colónias portuguesas, sobretudo no momento em 25 de Abril, em que havia um esforço de guerra com 150 mil homens em armas em Angola, Guiné e Moçambique. E, portanto, os diversos afluentes desse rio da história passaram pelo 25 de Abril. Nas lutas, nas sucessivas gerações de estudantes passaram pelo 25 de Abril. 1969 foi um começo, foi uma luta com essa natureza. 1969 está a meio dessa guerra que começa a 61, termina a 74 e, por isso foi esse momento desse grande afluente do rio da história que os capitães de Abril, com honra e sacrifício e com coragem, a partir de um golpe de Estado, transformaram uma revolução social porque havia uma respiração coletiva que estava no coração e na alma, na capacidade e na vontade do povo português. Há dois excelentes livros sobre a crise académica. Um deles é do Celso Cruzeiro, o outro do Rui Namorado. E este é um diálogo entre nós, em que cada um procura visionar aspectos distintos da luta de Coimbra, para dizer que a luta de Coimbra valeu a pena, é um momento singular na nossa vida e neste rio da história. Obrigado. Maravilha. Quando termina, eu compro o livro. Peço a palavra. E antes que a sessão de fado comece, eu saio da sala mais depressa do que o Presidente Tomás e a sua comitiva fugiram em 69. Por aqui.
março de 2019. Livraria Lápis de Memórias. Entrevistámos a historiadora Manuela Cruzeiro, que vivenciou o período da crise. Citou-nos Walter Benjamin. A memória é a mais épica das nossas faculdades. A mais épica, mas também a mais traiçoeira, não é? Porque ela nunca está fixa, nunca está guardada nem cristalizada. Em nenhum momento ela está em constante trabalho, em constante evolução. Quer dizer, a minha memória é o que eu hoje penso, o que eu hoje recordo do que vivi no passado. Mas é hoje, ela está sempre no momento atual, no momento presente. E então é possível que, conforme vamos evoluindo, vamos recolhendo e vamos tendo sensações e às vezes imagens muito nítidas de momentos que pensámos que vivemos e no fundo já os construímos com este trabalho da memória. São as tais chamadas ucronias, não é? Quer dizer, temos as utopias, que é fora do lugar, utópias, e há a ucronia, que é fora do tempo, de deslocação do tempo, de cronos, não é? E a memória tem muito disso. Ou seja, pensando bem, há uma diferença. Eu consigo distinguir-me e consigo, apesar de ser difícil, mas consigo separar-me e ver-me em vários papéis. Ou seja, 69, como eu vivi, foi exatamente como um estudante comum, digamos assim. Eu não era particularmente importante, não era dirigente, tinha alguma responsabilidade, não posso dizer que fosse uma anónima, uma estudante anónima qualquer. Sim, tinha alguma responsabilidade intermédia, intermédia. Não estava na direção da associação, mas estava ligada às tais comissões de curso que se começaram a constituir muito na base de uma nova estratégia associativa, que era passar a luta para a universidade, para as faculdades, deixar a associação e passar para as faculdades. E na Faculdade de Letras eu tinha, estava nessa comissão, eu nem me lembro bem o nome, eu acho que era comissão de curso, por aí. E tinha também, em termos culturais, alguma responsabilidade, porque fazia parte de um organismo associativo que era muito ativo nessa altura, que foi sempre muito de contestação ao regime, e evidentemente que na altura da crise teve um boom e uma atividade frenética, enquanto se for, que era o teu, não é? Portanto, eu tinha essas duas frentes. Vamos lá, tinha a frente cultural, que no fundo também era de luta, porque a cultura também estava ao serviço, de facto, das nossas bandeiras de luta, e tinha essa parte também da faculdade. Mas consigo ter impressões puras, digamos assim, não contaminadas do que foram os acontecimentos mais importantes, de dias mais marcantes. Por exemplo, o dia da inauguração, lembro-me perfeitamente do 17 de Abril, quando tudo começou, o dia da greve às exames, lembro-me muito bem. Estes momentos altos tenho-os bastante presentes, mas de facto são poucas essas memórias, quando comparadas com outras colegas minhas que ficaram ali, que viveram aquilo. Eu acho que talvez o que acontece com essas pessoas que têm uma memória muito viva é que aquilo foi talvez das coisas mais importantes da vida delas. E talvez não tenham tido uma aventura assim tão exaltante. Eu, claro, foi importante, foi muito importante para mim, claro que foi. Mas eu depois continuei a estudar isso e outras coisas mais. E, portanto, integrando aquilo no curso da História, é evidente que ele deixa de ser único e exclusivo. É um movimento. É qualquer coisa que vem de trás, que vai ter repercussão à frente e, portanto, eu situo-me ali um bocado, quer dizer, não isolo esse momento como um momento único e exclusivo. Não. Como estudiosa, vou dissolvendo isso no rio da história. É isso. 18 de março, Livraria Lápis de Memórias. Chego atrasado a um encontro com a historiadora Manuela Cruzeiro. Entretanto chegou a Sofia e a Joana e ela não chega, ligo-lhe e ela esqueceu-se do nosso encontro. Compro uns livros e remarco para 25 de março e vamos embora. Por aqui, por favor.
isto? Era a segunda vez que entrevistávamos o historiador Rui Pepiano. A primeira foi há 2 anos atrás, em 2017, para um projeto de teatro chamado Exílios 61-74, e ficou-nos registado a sua capacidade de memória, ou seja, a sua capacidade organizativa entre a sua linha de história subjetiva, das suas histórias pessoais e da história oficial. E claro, as 4 horas de entrevista seguidas. Desta vez foram só 2 horas e meia. Ele estava um bocadinho adoentado. Ele disse-me que era difícil para ele separar-se de 3 papéis. Um deles tinha a ver com o facto de ser historiador e, portanto, era uma coisa do fulano que fazia aquilo da vida. O outro de ser ator, não da crise 69, mas do pós-crise, logo em 70, 71. E outra de ser, portanto, um cidadão com uma perspectiva crítica sobre isto. Pois, eu realmente acho que não consigo ser imparcial, não é? Quer dizer, vamos lá ver, isto para mim é difícil, não é? Eu vou tentar ser imparcial, disse-nos, mas o melhor é ouvir. Aquela famosa história que eu estou sempre a contar, não é? Eu já contei muitas vezes. A famosa história do herói da crise 69, do Alberto Martins, que foi herói à força, porque ele não queria ir, ele foi obrigado a ir, porque não queria ir. E todos os entrevistados daquele livro de entrevistas dos Anos Inquietos, todos disseram isso. E não fomos nós que perguntámos, pá. Não eximos a resposta, mas disseram. Há uma mitificação muito grande da crise sanitária. E isto, quando estou agora aqui a dizer isto, claro que eu não quero estar aqui a criar uma pedra na engrenagem ou uma casca de banana. Não. Mas de facto não sou capaz de não ter a leitura crítica. Epá, eu tenho, se calhar posso estar-me a repetir, pá, mas isto é o seguinte, eu faço parte da geração seguinte, eu faço parte da geração que, pós-crise, que foi a primeira a receber de facto, os ecos do maio de 68. E, portanto, há uma série de líderes, não é, que têm uma perspectiva que foi a crise, o apogeu, e depois aquilo foi só a decadência. É mentira. Eu sei que o vosso espetáculo é sobre a crise, agora não, pronto, mas a ideia de denegrir, não é, como se houvesse um buraco, não é profundamente injusto. É que a seguir houve tanta gente que deu couro. Eu fui preso 2 vezes. Eu fui preso 2 vezes. E, portanto, é isso que eu acho que é profundamente injusto. Porque, por exemplo, eu vejo todos os anos as associações da Associação Académica, né? Em abril fazem aquelas cerimónias, não sei o quê, e esse relato da crise 69 fechada já passou para as direções seguintes, pá. E eu começo a falar destas coisas, pá, e eu sinto imediatamente que eles estão desejosos que eu passe aquilo à frente e que volte ao assunto que lhes interessa, pá, porque é a crise 69 e eles censuram, não querem saber, porque querem que há um mito e o historiador, porque neste caso entrevistam-me, não é como um tipo que andava por cá, eu andava por cá, mas era um menor, ainda por cima mais novo, não era uma figura com qualquer importância, não é? Mas entrevistam como historiador e querem uma coisa que se faz muito noutras áreas, que é a história servir para legitimar um relato, uma verdade. E a verdade dominante é aquela, mas pronto, é injusto.
já estou pacificado e eu acho que já não consigo, mas eu vou continuar a pregar, nem que seja no deserto. Por aqui. (2 de dezembro de 2018. Sou convocado pelo Convento de São Francisco para uma reunião em que me propõem fazer um espetáculo sobre a crise académica de 69. Lembrei-me que há 10 anos atrás eu queria ter feito um espetáculo sobre a crise, mas nas próprias escadas monumentais. Durante a reunião penso se haverá orçamento para fazer um espetáculo nas escadas monumentais. No final percebo que não há. Olha aí, desiste da ideia. Abril de 2016. Sai o livro Abril antes de Abril, de Rui Namorado. O autor, um dirigente associativo e importante contestatário do regime ditatorial português, questiona: como se chegou a esse incêndio de dignidade? Como foi possível que tivessem resistido durante meses sob um regime fascista alguns milhares de jovens confinados a uma pequena cidade, perdida num pequeno país de uma Europa quase indiferente? 8 de abril de 2016. Reabertura do Convento de São Francisco! Com o espetáculo de teatro da companhia O Bando. Eu participei como figurante. Agora já sou atriz, claro. Mas a minha função na altura era levar o público pelos vários espaços do convento. Nisso não mudou muito. Bem, por aqui. Abril de 2009, 40 anos da crise académica de Coimbra. Janeiro de 2008, sai o livro A Tradição da Contestação de Miguel Cardina. Exatamente 35 anos e 90 dias após o assassinato pela DPID do estudante José António Ribeiro dos Santos. Julho de 2006, sai o livro Anos Inquietos de Rui Bebiano e Manuela Cruzeiro. Abril de 1996, sai o livro Movimento Estudantil e Crise do Estado Novo, Coimbra 1962, de Álvaro Garrido. Fevereiro de 1989, sai o livro Crise Académica de 69, de Celso Cruzeiro. 29 de setembro de 1987. É a minha data de nascimento. Perdão. Obrigada. Julho de 1986. Este edifício é adquirido pela Câmara Municipal de Coimbra. 15 de dezembro de 67. Faço anos, eu, no mesmo dia de aniversário da minha mãe. Verão de 75. A comissão da viagem de finalistas da Associação Académica de Coimbra decide não fazer uma viagem de finalistas, pois não estava no espírito do tempo fazer uma viagem de finalistas burguesa. Então, com o dinheiro recolhido, pensam de doá-lo a alguém. Começam a pensar, vamos dar a quem? Talvez à família dos presos políticos, mas depois instala-se a confusão. Mas quais presos? Sim, mas que partido? Está bem, para a esquerda, até que alguém tem uma ideia brilhante. Doar o dinheiro a uma cooperativa de trabalhadores. O dinheiro veio parar aqui, à Clarcoup, que laborou neste edifício do convento. Antes da Clarcoup, a fábrica era do Sr. Vitorino, que tinha 3 filhas. Já parece a história do Rei Lear, as 3 filhas. O Sr. Vitorino tinha 3 filhas. 2 eram casadas com médicos. E só uma, a Vitorina, era casada com um engenheiro. Então o Sr. Vitorino deixou a fábrica à filha e ao marido. Mas com a chegada do 25 de abril... 25 de abril de 74, o regime fascista cai às mãos do movimento das Forças Armadas. A Vitorina fica sozinha em Portugal sem saber como governar a fábrica. Então é nesse verão quente que trabalhadores da Mondorel são saneados e vêm parar aqui, ao edifício do convento, e decidem criar uma cooperativa de trabalhadores. E assim nasce a Clarcoup, uma cooperativa de trabalhadores da antiga fábrica de lanifícios de Santa Clara. É então que vem o estudante na altura e agora arquiteto José António Bandeirinha com o dinheiro para entregar à cooperativa. Diz-se que ele recebeu o certificado dessa doação. Eu não sei se é verdade ou não, mas acho que para a história podemos todos acreditar. 1973.
polícia de choque dispara e carrega na cidade universitária de Lisboa. Nesse ano são presos 211 estudantes, um terço deles presos políticos. Na fuga, os estudantes tentam apanhar o par perdido, o par Cinderelas da Revolução. Houve até quem comprasse sapatilhas para fugir mais depressa à polícia. Por aqui! Rápido! Rápido! Por aqui! Quando a polícia corria às ruas, havia sempre portas que se abriam. Puxávamos para dentro. Não sabia bem de onde. Rápido! Por aqui! Vocês não têm sapatilhas para fugir à polícia. Rápido, rápido! Eles estão quase a ir, rápido! Eu já ouço os cavalos, rápido! Em Portugal tínhamos medo. Medo ao mais pequeno pormenor, medo do que se dizia. Quando se dizia, o teu pai foi para as termas. Traduzindo-se, queria-se dizer, o teu pai foi preso em Caxias. Dizia-se o que se queria dizer por outras palavras. Por aqui, por aqui! Por aqui, 1972. É morto pela PIDE o estudante de Direito José António Ribeiro dos Santos, em Lisboa. Por aqui. Primeiro pilar de Mouros! 15 poleiras até chegar lá acima! A loucura Por aqui, popular! rápido! Por aqui! 1970. Leia Sinal substitui José Hermano Saraiva como Ministro da Educação. Por aqui. Isso, por aqui. 1969, o ano da crise académica. O ano em que sonhámos perigosamente. Chegámos ao início do filme. Começamos agora em 1969 e daqui em diante. Por aqui. Coimbra, a universidade, uma ilha de liberdade num país que soava como uma banda de música desafinada, mas que ninguém ousava dizer, com medo do maestro. As residências universitárias e as repúblicas. Centros de contrapoder. A contra-informação começa a aparecer. Copiólogos, a circular de república em república. Em 15 minutos a edição esgotada. O quê? Há mortes? Tortura? O que é que se passa em África? Pelas ruas e espaços de resistência movimentavam-se várias frentes. O PCP? Liderado pelo IBM, inteligente Barros Moura. O Conge?
Cognome Congeminação, um grupo de pessoas de vários quadrantes. E o Conselho das Repúblicas. Em 65, os corpos dirigentes da Associação Académica de Coimbra são destituídos e substituídos por pessoas afetas ao regime e dura até 69. A Associação Académica de Coimbra, uma praça central. A 12 de fevereiro de 1969, concorrem 2 listas aos corpos dirigentes da Associação Académica de Coimbra. Uma de esquerda, composta pelo Conselho das Repúblicas e organismos autónomos, reivindicam uma universidade nova. E outra de direita, o MRR, Movimento de Renovação e Reforma, constituído por pessoas afetas ao salazarismo. Ganha a lista de esquerda com 74,1% dos votos, 6 mandatos em 7 e toma posse em fevereiro de 69. O novo edifício das matemáticas. O Teuquio Citac. Em plena crise académica, Luís Lima encena A Ilha dos Escravos de Marivaux. Uma peça de combate. Uma rasteirada à censura. Porque Marivaux era um clássico do século XVIII, uma comédia de amores, do tipo encontros e desencontros, de amores do criados, amores dos patrões e etc. e tal. E aquilo teve uma encenação completamente subversiva. Mas só no fim é que aquilo se percebia. A censura deixou passar porque o ensaio foi inócuo. Os atores diziam aquilo sempre da mesma forma, sem grandes ênfases. Uma charupada para o censor. Só que depois havia uma última cena. Que eram os títeres! A plateia reconhecia naquela ilha o país em que todos eram escravos e o patrão dispunha despoticamente dos destinos e vidas dos seus súditos. O espetáculo terminava precisamente com 4 enormes titereiros que representavam o poder económico, militar, religioso e judicial. A peça é proibida quando prepara a sua apresentação no Porto. Luís Lima, expulso do país no mesmo dia que Ricardo Salvati, que dirigia o Citac, é conduzido de automóvel até à fronteira com a Espanha. Por ali. Estamos em 1969, o ano em que o mundo estava dividido em 2 blocos. De um lado, os Estados Unidos da América. Do outro, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ou seja, de um lado, o capitalismo. Do outro, o comunismo. A Guerra Fria dividia o mundo em 2. Deste lado, a NATO. Deste lado, o Pacto de Varsóvia. Berlim Ocidental. Berlim Oriental. De um lado, os vietnamitas do Sul apoiados pelas nações anticomunistas. Do outro, os vietcongs apoiados pelos aliados comunistas. Em Portugal, uma guerra dividia o país. De um lado, os que queriam manter as colónias. Do outro, os que lutavam pelos movimentos de libertação das colónias portuguesas. O campo de batalha era composto por soldados enviados para a guerra. Do outro lado, refratários, desertores exilados que viam na fuga um direito de protesto. O regime dividia Portugal em 2 campos opostos. De um lado, os que lutavam pela manutenção do regime. Do outro, os que lutavam pela liberdade. Vivia-se num mundo dividido, Num país dividido. como num jogo de futebol. De um lado, torciam por uma equipe. Do outro lado, os adeptos da equipa adversária torciam baixinho para não serem denunciados. 1969. E é este o ano em que sonhamos perigosamente. Crise académica de 1969. E é sempre são uma imensa alegria que encontro os estudantes da Universidade de Coimbra. Fazer ouvir, no meio da fuzilaria dos estudantes que enchiam a
escadaria anexa, um aluno da universidade dirigiu-se ao chefe do Estado e pediu para falar na qualidade de representante dos estudantes. Sou português de coração e raça, meio século comido pela graça. Olha, eu estou aqui. Sou esta. Mais a minha amiga Madalena. Deste dia recordo muito bem. Pronto, está contado, não é? Nós estávamos aqui atrás, vivíamos na ladeira das Alpenduradas e lembro-me deste tudo muito bem, de grande emoção, grande ovação, tudo cheio a abarrotar de gente, lembro muito bem. E o Alberto Martins pedir a palavra e nós todos ali a apoiá-lo, a pedir, a bater logo as palmas todas e o presidente ter dito, o Tomás, ter dito sim, bem, não falo, foi bem, ou sim, mas agora fala o Sr. Ministro das Obras Públicas, E nós dissemos, então fala o Ministro e depois falamos nós, não é? E depois, quando acabou o Ministro de falar, foi aquela corrida tal, com eles a saírem à pressa, disso lembro muito bem. E de facto uma grande confusão na saída, toda uma grande atrapalhação. E depois a nossa comemoração, com a palavra com o delegado da Junta de Ciências, que era o Carlos Batista, o meu grande amigo Carlos Batista do Teuque, que deverá estar aí. O meu irmão falou. O meu irmão estava na entrada com um megafone a orientar as entradas das pessoas. Cá está. Exatamente cá fora. Aqui na entrada é o meu irmão. E foi isto. Foi aquele grande impacto quando chegámos, quando viemos para entrar. Já entrámos um bocado em dificuldade. Já tínhamos muita gente. E foi de facto vermos aquela quantidade de gente nas entradas das matemáticas, nos passeios. Tudo cheio de gente, quer dizer, veio tudo para ali. Nós ficámos assim, as próprias enfermeiras nas varandas do hospital, estava uma moldura humana absolutamente cheia para a recepção ao Tomás. A 22 de abril de 1969, uma Assembleia Magna decreta luto académico, exortando-se os estudantes a transformar as aulas em espaços de debate sobre a atual situação. Excelentíssimo Sr. Inspetor, a atuação de Zeca Afonso começou com uma sátira em que este dizia assim: dedico esta canção composta há pouco a uma benemérita associação da qual espero que esteja aqui algum representante. E depois a letra da canção seguia assim: essa benemérita associação que tivera 4 letras agora só tem 3 letras. E sela com tanto empenho pela segurança dos portugueses que até lhes arranja um quartinho com janela virada para o mar, dando a entender que se tratava da Direção-Geral de Segurança. Serei os seus olhos e os seus ouvidos. Pantaleão. Comparando as fotografias das crises anteriores de 64 e 62 eram completamente diferentes. Pouca gente nas ruas, pouco movimento de massas, evidentemente grupos pequenos, e eram os rapazes, quase só rapazes, muito bem vestidos, muito aprumados, muito formais no seu papel de dirigentes, na luta política. Chega a 69 e aquilo desfaz-se. É um pouco, desarranja-se um bocado o quadro. As raparigas aparecem por todo o lado, nas ruas, nos cafés, na associação, na faculdade, por todo o lado. Onde houvesse manifestações, onde houvesse movimento, elas estavam em grande, em força.
E, por outro lado, também ajudam a mudar a fisionomia da cidade e a fisionomia dos locais onde isto se passa. Ou seja, os rapazes já não são aqueles que parecem mais velhos, carregados, etc. A coisa aparece toda um bocado mais casual, mais descontraído. Tanto mais que há fotografias de 69 que eu digo, isto parece Woodstock. Porque as raparigas com flores, com balões, as raparigas muito mais à vontade e os rapazes também por, eu sei lá, por contágio, por intercâmbio, eu sei lá. É isso que eu acho que acontece em 69. 69 fez por isso, deu um primeiro passo, mas evidentemente que não cumpriu emancipação nenhuma. Não cumpriu nada, não é? Quer dizer, deu um passo, como é evidente. Porque vamos lá ver. As mulheres estavam em todo o lado, mas as mulheres não estavam no topo, na direção. Não estavam. Tanto mais que agora quer-se encontrar uma mulher dirigente de 69, onde é que ela está? Não é? Claro. Eram muito poucas. E essas poucas, quer dizer, houve uma na direção, que era a Fernanda Bernarda, que já morreu. Mas quando se queria falar de uma rapariga dirigente de 69, ia-se à Fernanda Bernarda, não havia mais. Quer dizer, é pouco, não é? É pouco para tantas centenas de raparigas espalhadas por aí, pelas ruas de Coimbra e por todos os lados. Não há. Portanto, significa isto que ainda foi um papel muito reservado aos homens. O da direção, naturalmente. Agora, evidentemente, companheiras de luta ao lado, sempre. Esse era o nosso objetivo. As fotografias não mentem. E mostram isso declaradamente. Faço um apelo à retidão de caráter da grande maioria dos alunos da Universidade de Coimbra, à sua consciência cívica e ao sentimento de responsabilidade que, como estudantes dos cursos superiores, contraíram para com a nação. O José Hermano Saraiva não é caso único de gente que sobreviveu bem à transição da ditadura para a democracia. Ele reconfigurou-se em historiador popular e com sucesso televisivo. Foi um papel desastroso até do ponto de vista do regime. Quer dizer, ele vai para a televisão dizer o que é que estava a acontecer em Coimbra. Não é? Quer dizer, eu quando fiz este trabalho, fui ao Diário de Coimbra, de 18 de Abril, claro, não é? Para perceber o que é que dizia de 17 de Abril. E tinha 4 páginas gigantes, era um desdobrável, sobre a inauguração da Escola Dom Duarte. Veio a comitiva toda, o Alberto Tomás, o Hermano Saraiva, os outros ministros, e vão inaugurar a Escola Dom Duarte. Eu creio que é antes, vão lá abaixo e só depois é que vão lá as matemáticas. E portanto abre-se o Diário de Coimbra e é só a inauguração da Escola Dom Duarte, com todas as fotos, ao mesmo tempo. Quer dizer, este esforço para censura é um esforço que naturalmente se repercute nos outros jornais nacionais. Ele vai para a televisão dizer, pronto, há um grande problema nacional em Coimbra, portanto isto obriga, obviamente, o regime a ter que lidar com isto. O lugar onde se formam os homens pela sua inteligência e pela preparação. Eu espero que este meu apelo, mas não é com uma vaga esperança que concluo, é com uma certeza, é de que a ordem vai ser restabelecida na Universidade de Coimbra. Eu costumo dizer que 69 foi a nossa passagem, a nossa emancipação no sentido de passarmos de estudantes, de jovens irresponsáveis, a jovens adultos com responsabilidade pelas decisões que tomam. Porque é muito fácil
E eu penso que isto bateu muito fundo na maior parte dos estudantes de 69. Porque é muito fácil levantar o dedo numa assembleia de 5.000 estudantes a dizer vamos fazer greve às aulas, vamos fazer greve a exames. Levantar o dedo é muito fácil. Estamos no anonimato, estamos na multidão. Mas é muito difícil chegar a casa com certos pais, não digo todos, mas estávamos num regime que vocês conhecem bem, de ditadura. E com muitos pais preocupados. Podiam até nem ser muito da situação, havia de tudo. Mas havia aqueles pais que, embora não fossem da situação, viviam num ambiente de medo. Este é o sentimento, para mim, dominante no Estado Novo. Foi mais do que qualquer outro, foi mais o que fez pelo regime salazarista foi o medo. Medo no mais pequeno nível, medo ao mais pequeno pormenor. Portanto, essas famílias podiam até estar discordantes, mas não falavam, não se manifestavam e temiam profundamente pelo destino e pelo futuro dos seus filhos, que, sobretudo rapazes, tinham um futuro assinalado com uma guerra em África. Outros tinham dificuldades económicas e os jovens não podiam perder o ano, porque era um ano mais que ficavam em Coimbra. Os que tinham bolsa, perdiam bolsa se não fossem bons estudantes. E, portanto, isto de fazer uma greve a exames era muito complicado. E, portanto, é o que eu digo. Uma coisa é levantar o dedo numa assembleia e outra é chegar a casa e dizer ao pai ou à mãe, ao pai, que era a autoridade. Eu fiz greve a exames e vou perder o ano. E aqui é que nós adquirimos uma verdadeira maturidade. Foi assumir em pleno a nossa responsabilidade. Eu assumo e vou encarar quem quer que seja para explicar as razões da minha opção. Isso fez-nos crescer rapidamente. E houve verdadeiros dramas. O meu irmão conta, por exemplo, a história de uma aluna que lhe entrou na associação a chorar, a dizer que não ia fazer greve. Lembro-me bem do teu caso. Entraste constrangida no gabinete da direção. Passo a passo, vinhas falar connosco e calhou estar lá eu no gabinete. Trazidos os olhos em lágrimas e disseste... Eu amanhã vou fazer exame. Eu não me lembro do teu nome, nem quem eras, mas sei que tinhas respeitado a greve aos exames até então. Meu pai veio a Coimbra e bateu-me. Estou sozinha, disseste. Sem apoios, quase como um cadáver, vieste ali dizer que irias fazer o exame no dia seguinte. Tu não te sentias uma traidora, mas já sentias repulsa de te ver sentado ao lado de polícias e dos outros. Tu foste ali confessar frontalmente a tua opção. Eu disse, vamos até os jardins da associação. Eu não tinha nada para te oferecer, não tinha nenhum emprego, nada. Os meus argumentos eram fracos, não te convenceram. Eram fracos face à muralha da realidade que te amarrava. Que raiva senti nos jardins da associação. Que raiva senti por não te poder ajudar. Eu não sei se ela traiu ou não. Mas é por isso que deixei um espaço em branco neste livro, um parênteses em aberto como registro da memória dela. Aqui é a Operação Flor. E isto era dar flores a toda a gente. Não eram cravos. Não. Eram variedíssimas coisas. Mas não eram cravos. Era tudo. Era aquilo que havia na praça. Nós fomos à praça e compramos. Varremos as flores da praça. E depois fomos para a Baixa. Nós compramos e elas também nos deram. Nós tínhamos grande apoio da população. Também por causa disso. Por causa desse respeito. Nós fazíamos lutas sérias, não andávamos aqui a brincar. Andávamos aqui numa luta séria. E aqui é a Operação Balão. Eu participei, claro que participei. Mas eu não sei de onde é que isto veio.
Até há uma fotografia minha, de um colega meu, a dar-me um balão. Está assim com um ar... parece assim uma coisa muito romântica. O meu país, neste momento, o sol queima, vento beija, anunciar a lenta vida. De palavra de mal, só me sento, não vai embora, amor, amor, amor presente, a cada espinha estilhada. Estamos na final da Taça 22 de junho, a Taça de Portugal que opõe Benfica Académica, exatamente. Vamos ver quem leva esta taça. Cuidado com estudantes da Académica, que eles venceram o Sporting na meia-final. E Guarda Nacional Republicana cerca a cavalo todo o recinto. Ameaçadores cães polícias estão a tentar perceber e detectar alguns gestos ameaçadores e, claro, um batalhão de agentes da PIDE compõe o rabalhete. E vamos a isto. Olá, muito bem, temos aqui na Académica, na defesa, na baliza, temos o Armelino Viegas, ele entra de branco e todos os outros de preto, com as capas pelos ombros. Temos o António Marques, Vieira Nunes na defesa, Rui Rodrigues, José Belo e no meio campo o Vítor Campos, é o Pérez, é o Vasco Gervásio, é o Mário Campos e lá na frente o Manuel António e o Nené. Muito bem, vamos ver agora a equipa do Benfica. O árbitro Ismael Baltazar, ele deslocou-se Setúbal até ao estádio do Jamor. O Benfica, Otto Glória, pôs na baliza Manuel Henriques. Na defesa, Marta da Silva, é o Zeca, é o Adolfo Calisto e o Humberto Coelho. A meio campo, o capitão Grande Coluna. E vejam só, é o Simões, o Toninho, o Jaime Graça. E à frente é o Bigliete a substituir Josué Torres, o Gigante. E claro, Eusébio. E o árbitro iniciou a partida. Enquanto os jogadores alinhavam, circulavam pelas bancadas 35.000 comunicados preparados pelos dirigentes da Associação Académica de Coimbra. Cartazes, faixas, palavras de ordem foram gritadas em coro. Melhor ensino, menos polícias. Estão 36 estudantes presos. Estudantes unidos por Coimbra, Universidade Livre. E Simões empata 1-1 e temos que ir a prolongamento. E já estamos no prolongamento. Vejam só, é o Eusébio. Ele por magia tira toda a gente da frente. Claro, é a Pantera Negra. Ele chuta e o gol! É o gol
vitória ao Benfica! O Benfica leva a taça, mas o povo está com a cadeira! Como uma manta de fumo, um truque de magia. Uma nuvem espessa envolve 69 e daí até 74. O que é que ficou depois de 69? Eu não estava cá. Não estava cá, não. Eu não me lembro nada de 70 porque eu não estava cá. Não. Entretanto, a crise acabou. Isto foi tudo desmantelado. Houve toda esta movimentação. Isto foi tudo desmembrado. Os 49 integrados. Isto é o refluxo. É o refluxo. A associação fechada. E eu penso que, efetivamente, houve aqui um ambiente muito pesado. Porque começam os grupos de esquerda, sobretudo maoístas, a organizarem-se, que não tinham expressão em 69, mas em 70 já começaram a ter, em 70, 71. A esquerda foi muito fraturada, já tinha tido o grande golpe, com a ida dos 49 para a tropa. Depois, os que ficaram, a esquerda foi muito fraturada em pequenos grupos. O PC também tem um grande golpe. E, portanto, isto começa a ser uma coisa muito difícil para se fazer. E isso, o relato de Luís Januário, que era mais novo, que ficou cá, ele passa o tempo a dizer: vocês falam muito de 69, mas 69 é uma festa. E 69 é festa, sim. Nós lembramos 69 como uma festa, mas 70 é a repressão. 70, 71 é a repressão, não há festa possível. Porque realmente recrudesceu a violência nas escolas, com a ida dos gorilas que o Veiga Simão pôs nas faculdades. E, portanto, isso foi de facto uma coisa que eu penso que terá sido um ambiente muito difícil. A 20 de julho, Lance Armstrong pisa a Lua na Apollo 2. Em outubro, Samuel Beckett ganha o Prémio Nobel da Literatura. E a 4 de novembro, David Bowie lança o álbum Space Oddity. O que é que nós pedíamos? Pedíamos uma universidade nova, participação dos estudantes no Senado, novos processos pedagógicos, e este era o grande argumento que nós tínhamos para com os estudantes mais renitentes, que era: desculpa, mas tu não queres uma universidade nova? Desculpa, mas tu gostas do ensino que tens? Gostas dos professores? Gostas das matérias? Gostas da forma como és avaliado, como és tratado? Achas que realmente está bem assim? Que a faculdade está bem assim, não precisa de nada? Ai, claro que não, claro que não. Toda a gente achava que não. Então, pois, com certeza. É para isso que nós estamos aqui. E tu? Pelo que é que lutavas hoje na tua vida?